Sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. Então, hoje nós vamos ter a segunda parte do documento 149, que vai ser apresentado pelo Milton. Muito obrigada, Milton. É com você. Obrigado, Lilian. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Eu vou iniciar compartilhando a minha tela aqui. Vocês veem a minha tela aí com a página inicial, a segunda campanha de pregação? Sim, Muito bem, muito bem. Então, como eu disse, dentro ali, a gente vai continuar trabalhando com a aula 4.5.2, documento 149. Eu vou fazer uma recapitulação muito breve do que nós vimos na semana passada, até porque nós possamos estar aqui todos na mesma página, mas eu prometo aos senhores que vai ser muito breve. Então, nós vimos na semana passada esses primeiros 4 tópicos: em nome de Jesus, do povo, hostilidade e desenrolar, né? Hoje, então, nós devemos trabalhar com os 3 últimos: lição sobre o contentamento, o temor do Senhor e retornando a Betsaida. Nós começamos a ver na semana passada que essa viagem do mestre, dos seus discípulos, ela teve início ali no outono do ano 28 e ela se estendeu ali praticamente até os últimos dias desse ano. Ela foi até o dia 30 de dezembro. Então ela começou ali ela começou não foi na primavera, ela começou no outono e se estendeu no inverno. Inverno esse que em várias daquelas regiões ali costuma ser bastante chuvoso, né? Então é isso. Se já não era fácil a vida na estrada, você então, esse périplo do pessoal aí embaixo de chuva, embaixo de frio também, a gente imagina a dificuldade aumentada. Mas vamos em frente. Então, qual que era o intuito? O que se buscava? Vamos admitir o Hélio aqui primeiro? Seja bem-vindo, Hélio. O que se buscava? Qual que era o grande mote, então, dessa segunda campanha de pregação? Na verdade, uma das razões principais dessa jornada foi preparar esses 117 evangelistas, colocá-los na estrada, né, para que eles pudessem então adquirir junto com os demais apóstolos ali aquilo que o livro chama de experiência prática, tá? Então, fazendo uma breve rememoração aqui, o livro lembra que a gente está falando de um período em que o nome de Jesus ele já era razoavelmente conhecido em toda a região, em toda a Galiléia e por parte da Síria, países vizinhos, e o nome dele ele não se fazia ser ouvido apenas como um fazedor de milagres. Na verdade, perante muitos, o nome de Jesus também era um nome que anunciava verdades, era um nome que anunciava não apenas cura, mas anunciava conforto, anunciava esperança. Então, esse renome de Jesus, um pouco antes dessa época, começou a ter uma percepção diferente por conta dessas várias mensagens. E também por conta desse empenho que Jesus teve o tempo todo de não propagar milagres. Jesus ele nunca quis ser conhecido como um fazedor de milagres. Tanto era isso, desse modo, que a todos aqueles que eventualmente fossem agraciados com algum milagre proferido pelo mestre, ou ajudado, né, pelo ambiente propiciado pelo mestre, a todos Jesus pedia que, na verdade, não tornasse, não espalhasse, né, essa dádiva recebida, mas esse pedido do mestre, no mais das vezes, aí ele acabava sendo, né, não acabava sendo ouvido. Bom, é, o livro também lembra que durante esse período aí e durante boa parte da vida terrena de Jesus, uma série inexplicada de fenômenos de cura teve curso. E o livro nos lembra que esses fenômenos de cura, no mais das vezes, eles eram percebidos assim de forma indistinta por Jesus. O que Jesus percebia? Ele percebia que apenas uma força havia saído dele. Ele não tinha uma noção muito clara do que ocorria, né? Até porque a gente está falando de um Jesus dual, a gente está falando de um Jesus filho do homem, a gente está falando de um Jesus terreno, né? Filho de José, filho de Maria, terreno, nosso pai, nosso irmão aqui na carne, mas a gente está falando também de um Jesus
que é senhor de todo o universo local. Então, essa dualidade da presença dele, perfeccionada na personalidade, esse lado material dele não se percebia, apenas uma força saiu de mim. Claro, claro que o lado espiritual de Jesus se dava conta, né, do que realmente ocorria. Mas, enfim, é, e os reveladores lembram que, em grande, no mais das vezes, não era apenas o trabalho de Jesus, não era apenas o desejo de Jesus que fazia com que esses milagres de cura, com que esses milagres viessem a ocorrer. Na verdade, muito disso era propiciado por uma série, por um ambiente, claro, o ambiente propiciava isso. Jesus, nosso Pai, estava presente, mas esses milagres de cura, eles só eram alcançados também em razão de uma forte fé que existia nesses discípulos, né? Sem essa forte fé, sem essa busca viva pela cura, e veja, preciso que nós lembremos que essa busca forte pela cura, ela tinha que ter como fundo, ela tinha que ter um fundo espiritual. Você, à medida que você tivesse muita fé e muito desejo de uma conquista material, meu amigo, não espere ser atendido por Jesus, né? Essa busca material por desejo e qualquer outro sentimento egoísta que você pudesse ter naquela oportunidade, ele não era atendido. Então, a atenção, né, o reconhecimento, ele vinha para esses pedidos que provinham de um coração sincero, de um coração puro. Então, dessa forma, esse ambiente acabava propiciando que isso ocorresse, tá? Então, os reveladores lembram que era esse ambiente, né? A, a fé dos discípulos, a existência dessa grande simpatia, da grande compaixão do próprio Criador do nosso universo, que se fazia presente, se fazia materializado aqui, né? Então, os reveladores lembram que a explicação, talvez a melhor das explicações, até porque essa explicação aqui, ela não foi trazida por Jesus. Essa explicação aqui, ela nos é trazida pelos reveladores. Talvez a melhor explicação seja essa, porque muitos desses casos de curas é, encontram o fundamento de uma lei que há muito é conhecida no universo, né? A lei que diz que aquilo que o Filho Criador deseja e que esse algo que é buscado por ele, à medida que também seja da vontade do Pai Eterno, esse algo é simples assim, né? Quando a gente fala do conjunto de poderes do qual é imbuído um Criador do universo local, esse conjunto de poderes, esse feixe de poderes, e a medida que esse desejo dele também seja sincero em relação ao que é da vontade do Pai, aquilo é lei. Aquilo não é alguma coisa que talvez seja, aquilo não é uma coisa que pode vir a ser, aquilo é simples assim. Vamos em frente? Então, era a presença de Jesus que propiciava esses homens buscarem curar a si próprios, né? Como nós vimos lá atrás, havia o poderoso elemento da fé pessoal, que desencadeava também isso. Tá? E como nós também já vimos rapidamente, aqueles que buscavam esses mesmos propósitos, mas com um fundo egoísta, esses não eram, esses não eram atendidos. Muito pelo contrário, nós vimos na semana passada o episódio de uma rica comerciante, uma rica e viúva de Tiro que veio acompanhar Jesus por várias cidades, junto com uma comitiva gigante, e a cada nova cidade, a cada vez que ela tinha oportunidade de chegar próximo dele ou da comitiva dele, a oferta que ela fazia pela cura dela, a oferta era cada vez maior, como se a expectativa dela, na verdade, era poder comprar um milagre. Simples assim. Eu vou comprar um milagre, né? Bote preço nisso aí, né? Bote preço nesse milagre que eu tenho condições de pagar. Então, hoje, à medida que nós analisemos uma situação como essa, é algo que causa um pouco de repulsa, né, por demais egoísta, o sentimento dela. Mas a gente deve lembrar, sim, que na oportunidade, no início da era cristã, esse tipo de pensamento ele era bem comum. Vamos em frente? É, nós começamos a ver também que o que houve nesse início aqui da era cristã. Nós observamos que
vários desses discípulos, vários desses apóstolos do Mestre, talvez com a melhor das boas intenções, talvez com a melhor das boas intenções, procuraram tornar as lições do Mestre mais palatáveis, mais acessíveis, né? De forma que elas pudessem ter melhor aceitação junto às demais religiões e junto às demais nações vizinhas. Então, isso foi de caso pensado. E como eu disse há pouco, talvez tenha sido com a melhor das intenções, tá? Talvez a intenção tenha sido essa, procurar levar a palavra do mestre a um número maior de pessoas. Eventualmente, eu até faço um paralelo com aquilo que eventualmente nós fazemos aqui quando a gente quer levar, quando a gente quer levar a mensagem do livro durante alguém, a gente toma uma preocupação uma precaução muito grande no sentido de, de evitar que algo trazido por nós, do contexto do livro durante, não conflita diretamente com aquilo, com aquela crença que tem o nosso ouvinte, dependendo da vertente religiosa, né? A gente vai evitar falar sobre a reencarnação, enfim. Então, nós temos esse cuidado. Não sei se nós somos falhos nisso, mas eu acredito que, no mais das vezes, seja na melhor das intenções de a gente fazer com que a nossa mensagem ela seja primeiramente ouvida, né? E depois a gente vai tentar fazer com que ela, enfim, com que ela alcance o nosso interlocutor ali. Então, com essa mesma boa disposição, com essa mesma vontade que eu acredito que tenha os apóstolos lá do início da era cristã tenham tomado essas atitudes. Bom, então nós vimos que também num esforço, num louvor aí de fazer com que a mensagem de Jesus, o ensinamento de Jesus fosse notado de forma mais favorável entre as religiões vizinhas e nações vizinhas, e que o próprio apóstolo Paulo escreveu muitas e muitas cartas de instrução, né? E assim como ele, vários outros, mas talvez nenhum desses escritores tenha se apercebido ou tenha imaginado que esses escritos pudessem ser compilados e pudessem ser apresentados tal qual o próprio ensinamento de Jesus, né? Então, talvez eles não tivessem tido essa preocupação do que ocorreu na sequência. E é por conta disso que o chamado cristianismo, a chamada religião cristã, aquela região que dispõe sobre o evangelho de Jesus, ela sim, ela tem mais do evangelho de Jesus do que qualquer outra religião. Mas, do mesmo modo, ela também traz muita coisa ali, muitos ensinos que conforme, não são conforme a lição de Jesus, porque, na verdade, não foram trazidos pelo próprio mestre, não são da prática da vida do mestre. Então, é, os reveladores acreditam que não apenas pela absorção ali dos ensinos dos mistérios persas e dos ensinos da filosofia grega, talvez talvez o cristianismo primitivo ele tenha havido a ocorrência de dois erros ali. E que erros são esses? Talvez o primeiro dos grandes erros tenha sido a tentativa de você adaptar o Evangelho de Jesus à teologia judaica. E para isso teve que ser buscada a noção do sacrifício do Filho único, né, que pudesse vir apaziguar a ira de um pai, a ira de um pai, né? Então, é difícil, né? É difícil imaginar, porque eu cheguei a comentar rapidamente com os senhores, eu não quero voltar nisso, mas ainda quando eu professava a religião evangélica, eu já me contrapunha isso aqui. Isso aqui para mim, isso aqui não entrava na minha cabeça. Então, e eu também não sou das pessoas que mais questionam. Eu acredito que esse questionamento aí, essa dúvida, essa contraposição que eu tinha, ah,
essa pregação do evangelho seja comum a muitos dos cristãos, se não a grande maioria. Não sei, não conheço números para falar, é só uma opinião minha, tá? Mas vamos em frente aqui. Então, talvez, segundo os reveladores, acreditem, o segundo grande erro tenha sido organizar todos esses ensinamentos cristãos, né, tão completamente com base na pessoa de Jesus. Eles esqueceram muito do que foi vivido, né, do que foi experimentado, das lições deixadas pelo mestre, mas eles, na verdade, objetivaram demais, ter como parâmetro quase que exclusivo a pessoa dele. E isso acaba criando um certo conflito, né, porque para aquele que é cristão vem de uma outra vertente, por exemplo, vem de uma vertente católica, vem de uma vertente evangélica, a paternidade de Deus é alguma coisa fácil de aceitar, embora haja divergência ali em relação a certas questões. Mas para aquele, na verdade, que nasceu e só conhece, por exemplo, uma religião oriental, um ensino oriental, para esse é muito difícil. Para esse é muito difícil é, olhar só para a pessoa de Jesus e, com base nisso, imaginar uma paternidade divina, né? Imaginar só a partir disso uma fraternidade. É por isso que talvez eles tenham errado em não buscar mais das verdades comuns que nos unem a esses irmãos orientais, por exemplo. Eu só estou dando um exemplo dos orientais, mas eu poderia estar falando aqui de qualquer vertente religiosa. Talvez isso fosse um pouco mais difícil quando a gente está falando, por exemplo, numa vertente muçulmana. Talvez. Não falo por experiência própria, tá? Mas é só um achismo meu, tá? Mas então, à medida que houvesse o reconhecimento e a busca dessas verdades comuns, talvez os ensinos de Jesus eles pudessem ter alcançado um terreno mais fértil. É o Aélio que sempre nos lembra qual é o número de cristãos no mundo. Acredito que seja alguma coisa próxima de 1 bilhão. Depois o Aélio me corrija, acho que é 1/3 da população mundial, não me recordo o número agora, depois o Aélio me corrija, por favor. Mas, à medida que os apóstolos do início da era cristã tivessem. E nós não podemos atribuir culpa a eles, né? Eu também comentei na semana passada com os senhores que eu concordo quase na íntegra com um áudio que eu vi há poucos dias do Neemias, em que é muito fácil para nós aí atribuirmos culpa a ele. Pô, mas vocês não imaginaram que essa mescla, né, pudesse não encontrar terreno tão fértil assim, à medida que vocês estão colocando alho com bugalho aqui, ó, a confusão que vocês vão dar. Não, não, a gente não pode atribuir culpa a eles, porque eu acredito que tenha sido feito com a melhor das boas intenções, e a gente tem que considerar todo o ambiente vivido, a gente tem que considerar que eram pessoas abnegadas, a gente tem que considerar que são pessoas que abriram mão de família, abriram mão de estar na companhia de esposa, abriram mão de estar na companhia de filhos, abriram mão, eventualmente, de poder prover essa família para poder estar na presença do mestre. Então, culpá-los não é o caminho, muito pelo contrário. Mas é de se reconhecer que o caminho poderia ser trilhado de forma diferente na divulgação da mensagem cristã. Mas, embora a gente eventualmente fique aí um pouco desesperançoso com o que a gente vê, a gente tem que lembrar que, a meu ver, talvez uma das mensagens mais fortes mais fortes do livro Durante seja aquela ordem divina que diz que sede perfeitos como eu sou perfeito. Então, essa ordem, emanada do próprio Pai, ela há de ser cumprida, independente de quanto tempo isso dure. Então, uma vez que essa ordem esteja por ser cumprida, não interessa qual é o caminho para nos levar até ela, né? Esse caminho ele pode ter aí tropeços, ele pode ter uma série de, mas nós vamos chegar lá, né? O caminho há de ser trilhado. Vamos em frente? Uh, esse documento ele também lembra que talvez
uma das mais surpreendentes e revolucionárias posições que o mestre tem adotado seja o comportamento em relação às mulheres. O mestre esteve conosco num período, num momento em que a mulher ela não era reconhecida enquanto cidadã, ela não era reconhecida enquanto detentora de direitos. A mulher só tinha dever naquela oportunidade, né? Muitas delas, há várias menções, eu não trouxe aqui, há várias menções comparando mulher aí mais a uma categoria animal do que propriamente a homens, né? É melhor você perder palavras com... Enfim, eu não vou reportar aqui agora, mas, enfim, as mulheres naquela oportunidade não tinham vez. As mulheres viviam uma condição social miserável, à exceção de algumas poucas. Então, quando Jesus veio e tirou essas mulheres desse gueto, vamos colocar assim, olha a coragem que ele teve, né? E talvez tenha sido essa coragem que tenha faltado para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para continuar no mesmo caminho. Faltou coragem a eles para continuar seguindo com os ensinamentos de Jesus em relação à posição das mulheres. E isso fez com que, nos séculos seguintes, aí, a posição da mulher fosse novamente, tivesse regredisse por demais. E só muito mais tarde a mulher voltou a poder conquistar o seu espaço. Vamos lá? Nós temos que lembrar também que Jesus foi das pessoas assim, nossa, embora ele tenha sido, ele tenha vivido uma vida, entre aspas, atribulada, porque ele era o tempo todo ameaçado, ele era o tempo todo alvo de injúria, ele era o alvo o tempo todo de ataques, de todo tipo de agressão verbal, né? Mesmo nesse ambiente inóspito, Jesus, ele não deu abertura a uma crítica destrutiva, né? E ele tão pouco, olha só, e ele tão pouco manifestou desconsideração com os usos religiosos da época. Eu fico imaginando Jesus lendo o que havia então, Pentateuco, né, os livros da época, e eu fico imaginando ele lendo esses livros aí e tendo o trabalho de extrair o melhor daquelas leituras, né? De poder selecionar aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus, aquilo que estava de acordo com a consciência de Jesus. Então, o trabalho que ele tinha, né? Mas ele teve que ler, ele conhecia, era dos grandes conhecedores da antiguidade de todos esses textos. Então, em um outro grande detalhe da personalidade e da forma de ensinar do mestre é que ele só se dispunha a levar à destruição, se dispunha a oferecer algum tipo de substituição para aquilo que já existia, para aquela crença que já estava enraizada na sociedade, quando ele tinha alguma coisa superior a oferecer, quando ele tinha alguma coisa que deveria ser. Então, Jesus nunca promoveu o vazio, porque Jesus sabia que o homem ele não se sustenta no vazio, né? As nossas crenças, elas precisam elas precisam estar ancoradas ali. Mesmo que a nossa filosofia, mesmo que a nossa crença, ela não seja das melhores, mas a gente precisa ter algo no que se sustentar. Então Jesus tinha esse trabalho de só trazer algo novo para substituir se já ele tinha esse trabalho de só sugerir que você deixasse de praticar alguma coisa quando ele tinha algo novo para trazer no lugar. Então, olha a inteligência desse homem, né? É por isso que o livro aqui, em várias passagens, que eu não repeti nenhuma delas aqui, é por isso que esse livro lembra que, à medida que você fosse puro de coração, e à medida que você fosse honesto no teu sentimento, quanto mais você conhecesse desse homem, tanto mais você amava esse homem, tanto mais você gostava dele, tanto mais você queria estar perto dele, né? É por isso que, com base nessa noção, o livro também lembra que Judas talvez em momento algum tenha sido sincero, tem até procurado ser, mas não conseguiu ser sincero em relação a conhecer Jesus. Mas não é o tema do nosso documento aqui, vamos em frente. Então, a gente estava falando há pouco sobre esse número sem fim de hostilidades que o nosso mestre sofreu naquele ambiente que ele viveu, né? Porque esses líderes judeus, eles cada vez mais se cegavam, né?
tanto pelo medo como pelo preconceito que eles endereçavam a Jesus. E isso só era possível porque o coração desses dirigentes do Sinédrio, em particular, eles se encontravam cada vez mais endurecidos pela rejeição a qualquer coisa que pudesse vir do mestre. Então, era uma prática deliberada de você negar tudo que viesse dali. Isso dá trabalho também, né? Porque quando os homens se fecham a esse apelo que vem, que é feito pelo Espírito que reside em todos nós, quando o homem não se dispõe a seguir o guiamento, quando o homem não se dispõe a sequer dar alguma chance para esse insight, para esse ensinamento, para esse guiamento, para esse despertar, para esse conforto, para esse abraço que vem de dentro dele, através do Espírito que nos habita, à medida que ele se fecha e se nega a receber, aí talvez já não haja muita coisa a fazer, né? Como diz o livro, pouco há que se possa fazer, então, para modificar essa atitude, tá? Como o livro bem lembra, talvez dos melhores exemplos desse tipo de postura seja o rebelde Lúcifer. Mas vamos em frente. E nesses acampamentos aí, Jesus falava, ocorria de eventualmente ele falar 2 vezes ao dia, ele falava no início da tarde, também falava à noite. E dentre essas várias oportunidades, Jesus lembrou que os homens, eles são absolutamente distintos, eles são absolutamente individuais, né? Pela forma como a personalidade nossa reage a tudo que nos cerca. Mas Jesus também lembrou que algo de uniforme, algo de uniforme nos agrega. Esse algo de uniforme que nos agrega é a presença de Deus, é a presença dessa fagulha, a presença do Espírito residente de Deus em cada nós. Porque essa presença do Espírito uniformemente em nós vai fazer com que nós venhamos a reagir de forma meio igual a esses apelos do Espírito, né? Então, isso a gente tem de igual, né? Diferente da nossa personalidade. Então, é isso que nos une, essa presença igual do ajustador em todos nós, que vai permitir que um dia, né, nós possamos olhar para os nossos irmãos e identificá-los enquanto irmãos, identificá-los enquanto filho do mesmo pai, né? Como todos fazendo parte de uma grande irmandade. Então é esse espírito que um dia vai unir a todos nós. E dentre essas perguntas feitas ainda, Jesus teve a oportunidade de ouvir essa aqui, quando ele foi questionado sobre a ira. Eu trouxe porque achei interessante. Muitas vezes a gente não se dá conta de quão mal a ira nos faz, né? E respondendo essa pergunta, Jesus disse o seguinte: olha, a ira é uma manifestação material, que de um modo geral representa a medida do fracasso da natureza espiritual de conquistar o controle das naturezas intelectual e física. Talvez o público de então, para os apóstolos, para os discípulos, isso aqui tenha soado não muito claro. Hoje a gente já tem condições de olhar para isso aqui e discernir exatamente o que o mestre procurava dizer, né? A gente já tem condições de analisar qual era o equilíbrio que ele, que ele buscava destacar aqui. Então, é isso. A ira, a ira é um mal, a ira é uma doença, a ira é uma chaga que nos afasta desse equilíbrio, né? Então, é um trabalho é um trabalho contínuo nosso, né? Nos afastarmos desse desequilíbrio aí. Isso para algumas pessoas é mais fácil, para algumas pessoas é mais difícil, né? Mas independente de quão fácil ou quanto difícil seja, é um trabalho cotidiano nosso, nos afastarmos. E uma das formas, e lembrando, e só para finalizar aqui, além desses malefícios todos que nós destacamos ali, a ira, ela também degrada a mente, ela também limita a atuação do espírito, né, que está agindo ali na instrução, que está agindo no trabalho de construir a nossa alma, né? Então, a ira, na verdade, ela, além de todos esses problemas materiais que ela nos traz,
ela também retarda a construção da nossa alma, porque ela dificulta a atuação do nosso ajustador. Então, perceba você aí quantos malefícios esse descontrole nos ocasiona. Então, e qual é o antídoto? Qual é a contraposição? Qual é o remédio, né, para que você possa eventualmente aí ter controle, evitar, né, a ira? É fazer como Jesus disse. Olha, você tem que, na verdade, permitir que o teu coração ele seja dominado pelo amor, né? Permitir, e à medida que você permita que o amor invada você, à medida que você permita que o amor tome conta do teu coração, você vai ajudar o teu espírito residente nesse trabalho teu de te libertar dessas tendências animais, né? E vai te ajudar a libertar e não dar vazão a essas explosões de fúria animal, né? Explosões de fúria animal e material que são completamente incompatíveis, né, com a nossa posição de filhos residindo por uma centelha, por uma fagulha do Pai. É completamente incompatível, né? À medida que a gente tenha consciência disso e que a gente esteja certo de estar buscando pelo caminho do Pai, essa tendência de fúria animal, essa tendência de fúria explosiva é alguma coisa que, ainda nesse plano, se bem que é muito difícil, né? Mas ainda nesse plano é alguma coisa que deve ser buscada, a gente deve buscar afastar de nós. Fácil é, talvez para algumas pessoas, talvez para alguns monges seja fácil. E aqui eu estou brincando, tá? Eu não estou aqui falando, eu não quero aqui entrar em detalhes sobre o que os monges fazem, mas talvez para alguns monges, para alguns beneditinos, para alguns tibetanos isso seja fácil, né? Acredito que para a grande maioria de nós não, né? Nos controlarmos para eventualmente aí, em algumas situações não darmos vazão a essa fúria animal que eventualmente toma conta de nós, não é um trabalho fácil não. Não sei aqui se os senhores concordam, mas a gente pode deixar para conversar sobre isso ao finalzinho, né? Vamos em frente? Então, o que Jesus dizia que é isso. Qual deve ser a tua busca? A tua busca, né? E é desejável que você tenha um caráter bem equilibrado, né? E aqui entrando um pouco mais no lado prático, saúde, Zé. Jesus também lembrava, Jesus também lembrava, a gente conversou um pouquinho sobre isso na semana passada, que isso à primeira vista pode se mostrar assim estranho para nós, né? A gente está acostumado com uma teoria aí que algumas décadas atrás dizia o contrário do que traz o livro de Oriente nesse aspecto específico, né? Mas o livro lembra que, e Jesus também reforçou isso, que, claro, sim, a gente deve se devotar a ser mestre em alguma coisa, a gente deve se devotar a ser bom em alguma coisa, mas essa super especialização, diferente diferente do que nós possamos aí no comum das vezes acreditar, essa super especialização, esse super conhecimento sobre um determinado assunto, e à medida que você se foque nisso, à medida que você se limite a estar ali, isso vai fazer com que você seja refratário, que a tua mente seja refratário, que ela não esteja aberta às atividades, que ela esteja pouco aberta, né? E limitada a essas atividades de ganhar a vida. Ou seja, você vai ficar ali, né? Você fica ali naquele teu mundinho super especializado, vai ter um parágrafo que vai discorrer um pouco mais a respeito, mas talvez o nosso papel aqui não seja ficar limitado exclusivamente ao conhecimento dessas coisas que o livro chama aqui atividades do ganhar a vida. Isso é importante? Claro que é. É importante que nós sejamos profissionais bons, né? É importante. Mas, à medida que você fique limitado a só conhecer a respeito disso, né, as atividades do ganhar a vida, você vai estar pouco aberto a conhecer sobre, por exemplo, como vivem teus irmãos em qualquer canto do mundo. E o conhecimento dessa experiência, o conhecimento desse viver, isso soma a você, soma a soma que isso traz aí para você é muito grande, o aprendizado é muito grande. Então, por conta disso, não deve haver você não deve ficar limitado, restrito a uma super especialização. É preciso que você amplie um pouquinho o teu horizonte, né? É preciso que você não apenas aplique na busca por uma vocação, né?
para que você possa, então, prover o teu sustento próprio, mas é inteiramente desejável que nós, seres humanos, cultivemos um desejo, uma curiosidade por conhecimentos culturais, né, sobre como é a vida dos nossos demais irmãos aqui nesse mesmo plano, né? Então, a dica é essa, né? Viajemos mais, né? Vamos pé na estrada, pessoal. É por aí. Isso tem referendo no livro Durante. Vamos em frente? Então, para finalizar aqui, o livro lembra que essas pessoas que podem ser reconhecidas como verdadeiramente instruídas, né, elas não se limitam, elas não se satisfazem, né? Elas não se permitem ficar na ignorância sobre como a vida é vivida e sobre como são os feitos cotidianos dos demais irmãos, dos seus semelhantes em outros ambientes, outras nações, outras regiões. Então saia, vá buscar, vá conhecer, né? Essa é a lição do livro, tá? Nós vimos aqui rapidamente também que Jesus chamou a atenção a respeito de eventuais excessos. Todo excesso traz consigo aí um malefício. Todo excesso traz consigo um dado negativo, né? Qualquer virtude, se levada ao extremo, ela pode eventualmente descambar para um vício, né? Jesus sempre aconselhou o equilíbrio, a temperança, né? A coerência, o chamado ajustamento equilibrado em relação aos problemas da vida. É isso. Como eu disse há pouco, é fácil? Não, não é, até porque o nosso caminho aqui ele não é para ser fácil, né? Mas a lição deixada pelo mestre é essa. Procure buscar esse equilíbrio, procure buscar essa temperança, mesmo que a vida aí, mesmo que a vida te traga uma série de reveses, né? Procure buscar temperança. Nós sabemos que não é fácil, mas por ocasião desse mesmo documento, uma passagem que eu não trouxe aqui hoje, o livro lembra que esse equilíbrio, esse enfrentamento das dificuldades diárias, ele se torna muito mais fácil à medida que a gente busque refúgio com Deus, né? É Ele que está ali para nos apoiar, é Ele que está ali para nos dar conforto, é Ele que está ali para nos dar equilíbrio, e à medida que nós busquemos, Ele vai estar conosco, né? E a superação dessas dificuldades, ela vai se fazer muito mais fácil. Então, ainda falando a respeito desses excessos, Jesus lembrou que o excesso de compaixão, o excesso de piedade também pode se tornar um vício, porque isso pode acabar degenerando para uma instabilidade emocional séria, né? E mesmo o entusiasmo, né? Olha você, quem um dia poderia imaginar que o excesso de entusiasmo, né, o entusiasmo extremado, poderia conduzir a uma espécie de fanatismo. Interessante isso. É alguma coisa para a gente relermos aí com mais atenção. Essa passagem do documento é muito interessante. Não haveria tempo para a gente se debruçar um pouco mais aqui, mas eu deixo aqui a dica para os senhores. E Jesus também procurou discorrer a respeito dos perigos, né, dos extremos da coragem, os extremos quando há fé, né? Porque, por mais estranho que isso possa parecer, coragem extremada e fé extremada também podem descambar em vícios, né? Porque podem levar almas pouco prudentes à temeridade, podem levar almas pouco prudentes à presunção. E Jesus também lembrou que a própria prudência e a própria discrição, quando extremadas, também podem fazer com que o homem vá longe demais, né? Chegando mesmo à covardia, chegando mesmo ao fracasso. Então, é isso, é a temperança, é o equilíbrio. Bom, foi aqui que nós finalizamos na semana passada, como eu disse aos senhores, né? E a gente vai começar a falar um pouquinho aqui a respeito desses três últimos tópicos do documento 149. Aqui na lição sobre o contentamento, eu disse aos senhores que Jesus diariamente costumava pregar por até 2 vezes, e numa dessas pregações, ele teve a oportunidade de ouvir a seguinte pergunta feita por Simão Zelote: Jesus, mestre, por que algumas pessoas são muito mais contentes e felizes do que as outras? E o contentamento é uma questão ligada à experiência religiosa? Eu tenho que ser religioso para ser contente, para ser feliz? Eu não posso ser contente à medida que eu seja um ateu, por exemplo? À medida que eu seja um agnóstico, eu posso ser contente, eu posso ser feliz? E
isso aqui me chamou a atenção porque eram perguntas que, guardadas algumas diferenças, eu também me fazia. Em períodos aí que eu fui descrente, em períodos que eu fui meio agnóstico, em períodos que eu fui só revoltado. Mas, enfim, eram perguntas que eu me fazia também, né? Então, por isso foi tão interessante ler essa passagem de Jesus aqui. Eu trouxe um pequeno trecho da resposta do mestre, né? Então, Jesus diz o seguinte: Simão, algumas pessoas são naturalmente muito mais felizes do que as outras. Naturalmente, né? A impressão que dá é que algumas pessoas têm sorriso no rosto, né? Algumas pessoas, assim, não conseguem tirar o sorriso. Aqui na associação eu consigo lembrar de algumas, né? Mas tem algumas pessoas que são, assim, a meu ver, naturalmente felizes. Eu não sei se é algo interno que transborda, se é algo físico. Eu acredito que seja algo interno que transborda, né? Como a gente vai ver aqui. Mas a impressão que dá é que algumas pessoas nasceram com uma feição feliz, né? Então Jesus disse: e tudo depende muito, mas bastante mesmo, da disposição do homem de ser conduzido e dirigido pelo Espírito do Pai. O Espírito do Pai que está dentro, reside nele, né? Então, é essa disposição de você ser conduzido por Deus que vai fazer uma diferença gigante é, na tua vida, quando a gente está falando em ser contente, quando a gente está falando em ser feliz, né? Ser conduzido pelo Pai talvez seja o melhor caminho para uma vida feliz. Mas ele não terminou aqui a resposta, né? Jesus também lembrou que um coração feliz, ele traz, ele propicia uma fisionomia alegre, e é uma festa contínua. Jesus também lembrou que um coração contente causa o bem, tanto quanto um medicamento. A Bíblia tem uma passagem muito bacana também a respeito desse ensinamento aqui, uma mensagem um pouco diferente, mas é tão bela quanto. Então, Jesus também lembrou que muito da tristeza do homem provém do desapontamento do homem com as próprias ambições, com o próprio orgulho que se mostra ferido pelas, pelas conquistas, desculpe, pelas conquistas que não foram atingidas. Então é a nossa ambição que muitas vezes nos leva ao caminho da tristeza, né? Então, do mesmo modo, muito interessante a leitura com vagar, com detalhe desse documento aqui, muito interessante. Vamos em frente? Então, a mensagem do mestre é essa: nós não devemos buscar a, a falsa paz, a alegria transitória, né? Não, longe disso, né? É a verdadeira paz, a verdadeira alegria, elas são encontradas na certeza da fé, elas são encontradas na segurança da filiação a Deus, né? E só essa certeza de fazermos parte do reino do Pai, porque nós estamos nesse caminho, a gente está fazendo conforme a vontade dele, a gente está procurando ser guiado pela vontade dele, procurando fazer conforme a vontade dele, não porque seja a vontade dele, mas porque a nossa vontade é fazer conforme a vontade dele. Essa tranquilidade, essa serenidade que acabam trazendo contentamento para o nosso espírito de forma mais duradoura, né? Então é isso, uma das grandes lições deixadas pelo mestre também, né? E até por conta disso, até por conta dessa personalidade, dessa forma otimista de encarar a vida, Jesus, ele não considerava esse planetinho aqui um vale de lágrimas. Jesus, muito ao contrário disso, ele via esse plano aqui muito mais como um vale da edificação das almas, né? A esfera do nascimento dos espíritos eternos e imortais de ascensão ao paraíso. Então, é um nome muito mais bonito, né? Vale de edificação das almas. Talvez dos momentos mais difíceis que nós venhamos a atravessar, embora em comparação à nossa jornada, esse dia de trabalho aqui seja algo muito curto, é dos mais significativos. Então, sim, muito bonita essa expressão cunhada pelo mestre. O Vale da Edificação das Almas. Onde é que você nasceu? Eu nasci no Vale da Edificação das Almas. Muito interessante. Vamos em frente? Então, ainda
Indo aqui, aqui nós avançamos para o penúltimo tópico, e ainda durante essas palestras noturnas, Jesus teve a oportunidade de ouvir de Filipe a seguinte pergunta: Mestre, por que as Escrituras nos instruem a temer ao Pai, temer ao Senhor? Enquanto tu gostarias que nós olhássemos para o Pai do céu sem medo, né? Como é que a gente consegue harmonizar, né? Como é que a gente consegue harmonizar essa escritura que diz que o Pai é raivoso, que diz que o Pai busca enfim, por vingança? Como é que a gente conjuga os livros sagrados com essa nova mensagem trazida por você, mestre, né? E Jesus, com a maior das paciências nessa oportunidade, embora já fosse bastante tarde, ele começou a responder dizendo: Olha, É, Jesus lembrou que no início da era do homem aqui, não houve outra alternativa que não essa. O homem, nos seus primórdios, ele não teria condições de aprender as lições que não fosse pelo medo. Então, houve necessidade disso, né? Houve necessidade de, por meio do medo, o homem aprender a reverenciar a Deus, tá? Mas esse momento é passado. Jesus traz uma nova mensagem. Jesus vem para nos revelar o amor do Pai. E ele lembra que ele gostaria de nos libertar dessa servidão, dessa espécie de escravidão que nos força, que nos compele a ter uma espécie de serviço chato, né? Um serviço enfadonho, com um Deus rei ciumento e irado. Não, muito longe disso, né? O nosso Pai, ele não é um Deus rei ciumento e irado, muito pelo contrário, é um Pai de amor, né? Um Pai de esperança, né? Então Jesus vem para dizer que ele gostaria de nos instruir para uma nova espécie de relacionamento pai-filho, uma nova espécie de relacionamento entre Deus e o homem, né? De modo que a gente seja levado a conduzir, a alcançar com graça, com júbilo, uma adoração que vem de dentro, uma adoração que é natural, que transborda, né? Uma adoração sublime e superna de um Deus Pai de amor, justiça e misericórdia. Então, é passado, né? É passado esse momento de mensagem de ira do Pai. Isso é passado, né? A gente está falando de uma nova mensagem. A gente sabe que em vários ambientes essa mensagem ela não é passada ainda. Em vários ambientes essa mensagem é difundida, ela ainda ecoa, e talvez um dos grandes desafios que vai encontrar os disseminadores do livro durante seja, na verdade, substituir essa mensagem de ódio, essa mensagem de ira, essa mensagem de rancor, essa mensagem de um Deus rei ciumento por uma mensagem de um Pai de amor, por um Pai de justiça, por um Pai misericordioso que nos ama, né? Nos amou, mesmo antes de nós nos reconhecermos enquanto filhos dele. Porque Jesus lembrou que quando o homem apenas reconhece os feitos de Deus, as obras de Deus, é natural que ele seja levado a ter um certo temor de Deus. Mas se o homem ele começa a compreender, se ele começa a experimentar a personalidade e o caráter de Deus, o caráter amoroso de Deus vivo, é natural, é normal que ele seja induzido e levado a amar esse Deus cada vez mais, né? Porque ele é um pai bom, ele é um pai perfeito, ele é um pai universal, ele é um pai eterno, né? Então é isso. Talvez essa tenha sido a grande mensagem que o Mestre Jesus tenha nos trazido, né? A grande missão dele aqui foi essa, né? Mudar, dizer que a relação de Deus com a relação do homem com Deus passou a ser outra. O Pai é amor, o Pai é compaixão. Vamos em frente? Então, é, o filho inteligente, ele se livra do medo de não receber as boas dádivas da mão desse pai. Isso é muito próprio ao homem material, né? A gente tem esse medo inato de que a gente, de repente, não possa receber, não uma bênção, mas a gente não possa receber o beneplácito do pai. Existe esse medo, né? Esse medo, ele é meio inerente a boa parte de nós, acho eu, né? Mas à medida que a gente receba em abundância
as boas coisas que são conferidas por esse amor, por esse afeto do Pai, por todos nós, pelos seus filhos, pelas suas filhas, né? Esse amor do Pai que transborda em nós, né? Ele acaba por propiciar um sentimento de gratidão, né? Um sentimento de generosidade, um sentimento de transbordo de amor. É isso. Você transborda amor em razão de reconhecer o amor do Pai em você. Então, a vontade de Deus, ela conduz ao arrependimento, a beneficência de Deus conduz ao serviço, a misericórdia de Deus conduz à salvação, enquanto o amor de Deus, ele conduz à adoração espontânea, inteligente de todo o coração. Essa última frase aqui do parágrafo, o amor de Deus nos conduz à adoração espontânea, isso eu acho lindo, né? Porque eu acredito que todos nós já tenhamos nos deparado com algum momento assim que a gente é grato. A gente é grato, mas você é grato por... Não, eu não sei, eu sou grato. Eu não tô cabendo em mim e de repente não foi nem algo em particular que me ocorreu, não foi nada que eu recebi ou não tenha percebido eu receber, mas eu tô transbordando em mim e eu tô sendo grato, mas grato pelo que eu não sei. Eu sou grato, né? Isso como o livro bem disse, isso é muito particular, né? A forma como nós reagimos isso vem da personalidade de cada um, mas isso é unificado pelo ajustador que nos habita, então, de certa forma, eu acredito que a gente experiencia, assim, momentos iguais de transbordo de amor. Penso eu, quero acreditar que sim, espero não estar enganado. Vamos em frente? Então, os nossos antepassados, houve necessidade, nos primórdios lá, de que eles viessem a temer a Deus, né? Porque Deus era poderoso, Deus era misterioso, né? Mas a mensagem de Deus, de Jesus de agora é essa: nós vamos adorar a Deus porque Ele é grandioso. Ele é grandioso em amor, Ele é abundante em misericórdia e Ele é glorioso na verdade, né? Porque um filho afetuoso, respeitoso, ele não teme e ele tampouco receia. Não interessa quanto poderoso e quanto nobre seja esse pai dele, né? À medida que você seja afetuoso, seja respeitoso pelo teu pai, independente de quem seja o teu pai, não há por que haver receio, né? E Jesus lembra que ele veio ao mundo para colocar o amor no lugar do medo. Ele veio ao mundo para colocar o júbilo no lugar da tristeza. Ele veio ao mundo para colocar a confiança no lugar do receio. O serviço amoroso e a adoração agradecida no lugar da servidão escrava. Olha só que transformação, né? Todavia, para aqueles que estão nas trevas, ainda é verdade que o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Então, a gente vive num ambiente, num planeta aí de pouco mais de 8 bilhões de personalidades. E é claro que nós não somos uma sociedade hegemônica, muito pelo contrário, né? Nós vivemos sociedades muito heterogêneas. Então, eu acredito que para muitas dessas, não cabe nominar para quais, né, mas para muitas dessas, mesmo que no Brasil, mesmo de repente próximo de nós, talvez ainda haja necessidade de que esse temor do Senhor seja o começo da sabedoria, conforme foi para todos. Vamos em frente? Olha que interessante isso aqui, ó. Quando os filhos são jovens e despreocupados, eles devem necessariamente ser advertidos a honrar os pais. Aqui Jesus está lembrando, inclusive, da responsabilidade do pai, da responsabilidade da mãe. É preciso que nós lembremos lá ao pequeno, ao filho, de que honrar pai e mãe é condição. É dessa forma, né? Então, quando jovens despreocupados, essas crianças devem ser ensinadas a honrar e advertidas a honrar os pais. Mas quando a criança fica mais velha, ela se torna tanto mais agradecido pelos benefícios dessa ministração, dessa proteção que você propiciou ela lá atrás, né? E essas crianças, elas são levadas até aquele nível, crianças não, né? Mas as pessoas são levadas até aquele nível de experiência em que, de fato, ela ama os seus pais pelo que eles são, muito mais do que
do que aquilo que eles fizeram em favor da criança, né? É aquilo que você deixou, aquilo que você plantou, no dia vai transbordar, né? Muito mais do que aquilo que você eventualmente fez. Então, não é uma conta, não, acredito que não seja uma conta de somar, talvez seja uma conta de multiplicar, né? Porque a tendência é que esse nível de experiência, a vida nos ensine que o amor dos pais, ele ocorre, ele transborda, ele ocorre, ele desponta em nós muito mais aí em razão do que eles são, enquanto pessoas, nem tanto em razão daquilo que eles têm feito por nós. Interessante isso aqui também. E olhem vocês, o pai ama o seu filho naturalmente. Isso é verdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Boa parte de nós que somos pais. Então, o amor ao nosso filho é natural. Assim como o amor da mãe pelo filho é natural, é muito maior do que o amor do pai. Mas isso, é, esse sentimento do filho para o pai, ele não é recíproco em seu início. Há necessidade que o filho desenvolva esse amor pelo pai, né? Eventualmente a partir do medo, né? Medo daquilo que o pai possa fazer, eventualmente a partir do receio, eventualmente a partir dessa dependência, depois pela reverência aos pais, né? E como a gente leu ali atrás, esse amor ele vai transbordar, essa gratidão vai aparecer, essa afetuosidade do amor vai transbordar, muito mais pelo que os pais são e muito menos do que por aquilo que eles fizeram por nós. Interessante esse comparativo aqui. Vamos em frente? Então, Jesus volta a lembrar de que já nos foi ensinado que nós deveríamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas Jesus veio para trazer uma nova, né, uma nova mensagem para nós. Ele veio para nos trazer um novo mandamento, muito maior, muito mais elevado. E o mandamento que ele nos deixou diz o seguinte: amar a Deus e aprender a fazer a vontade dele, pois esse é o mais alto privilégio dos filhos libertados de Deus. Esse é o grande mandamento deixado por Jesus para nós. Então, nesse reino do céu que Jesus veio proclamar, não se fala mais de um rei poderoso que ocupa um trono no alto, né? Porque esse reino, na verdade, ele é, antes de tudo, uma família divina. Jesus é filho de Deus e nós também somos filhos desse mesmo Deus. Então, é eternamente verdadeiro que todos nós somos irmãos, nesse amplo domínio do Pai. Então, ainda mais essa mensagem deixada pelo Mestre. Cessai, cessai de temer a Deus como um rei ou de servir a Ele como um senhor. É preciso que nós aprendamos a reverenciar Ele como um Criador, né? Honrar esse Pai. Honrar esse Pai por Ele ser o Pai do nosso jovem espírito, né? Amar esse Pai por Ele ser um defensor misericordioso, né? E por fim adorar esse Pai, né? Porque esse Pai ele é infinitamente sábio, né? Ele é infinitamente sábio da vossa realização espiritual mais amadurecida e grata. Então, mesmo antes que nós nos deparemos, mesmo antes que a gente venha ter consciência desse amadurecimento, talvez mesmo antes de nós termos consciência dessa gratidão que pode ou não nos inundar, Jesus, o Deus, já é sabedor dela. Então, o Pai já te conhece, já te percebe mesmo antes de você. Vamos em frente? E Jesus lembra aqui, para deixar a mensagem bem extremada mesmo, que nós podemos ser um verme, né? Seja pela nossa natureza, seja pela nossa origem, né? Mas à medida que nós passemos a serem resididos por esse espírito ajustador do Pai, né? Não há nada que possa nos parar, porque nós passamos a ser divinos pelo nosso destino. O nosso destino um dia é sermos realidade.
enquanto filhos do Pai, né? Hoje há mera expectativa disso, mas nos foi oferecida essa possibilidade e uma vez que nós venhamos abraçá-la, nós nos tornamos divinos pelo nosso destino. Vamos em frente? Então, Jesus também lembra que a humildade, ele vai falar um pouquinho sobre a humildade aqui, também há lições assim que ah, são um chacoalhão para nós, ou pelo menos para mim, né? Jesus lembra que a humildade de fato toma o homem mortal, a humildade de fato invade o homem mortal quando ele recebe todas as dádivas do Pai no céu. E Jesus também lembra que as práticas servis e desprovidas de sentido, com uma humildade falsa e ostentosa, são incompatíveis com a apreciação da fonte da vossa salvação e reconhecimento do destino das vossas almas nascidas no Espírito. Enfim, essa humildade falsa, essa humildade ostentosa, elas não estão em consonância com aquilo que é pregado pelo Pai. Isso é fato, né? Porque no fundo dos nossos corações é a humildade diante de Deus que se mostra totalmente apropriada, né? É a modéstia da mansidão diante dos homens. A modéstia da mansidão diante dos homens é elogiável, mas a hipocrisia da humildade falsa, que clama por atenção, é infantil e indigna. Eu vou reler isso aqui. No fundo dos vossos corações é que a humildade diante de Deus é totalmente apropriada. Então é alguma coisa particular entre nós e o Pai. Só pode ser descoberto nos recôncavos do nosso coração, da nossa mente, né? É ali que essa humildade se mostra totalmente apropriada. Ela não precisa ser tornada pública, né? Ela não precisa ser aplaudida, ela não precisa ser propagada. Ela pode estar escondida dentro do teu coração, mas é ali que ela se mostra apropriada, né? Porque, em contrário a ela, a modéstia da mansidão diante dos homens, ela pode até eventualmente se mostrar elogiável, mas essa hipocrisia da humildade falsa, bem lembrado por Jesus, essa humildade falsa que, na verdade, clama por atenção, esse tipo de humildade falsa, na verdade, é infantil e indigna. Isso não é humildade, isso é qualquer outra coisa, né? Menos humildade. Então, Jesus lembra que é importante e nós fazemos bem em sermos brandos diante de Deus e autocontrolados diante dos homens. Mas é preciso que nós deixemos que a nossa humildade tenha origem espiritual, né? Que ela não seja uma exibição ilusória do sentimento autoconsciente de superioridade. Isso aqui é um tapa na cara, né? Nossa, porque é, é preciso que essa humildade ela tenha uma origem, né, como eu disse para os senhores há pouco, no fundo do nosso coração, né? Ela não pode se mostrar uma exibição ilusória de um sentimento de superioridade, um falso sentimento de superioridade, um sentido de reconhecimento, muito pelo contrário, isso não é humildade, né? Porque o pai, o nosso pai, ele desdenha o orgulho, ele repugna a hipocrisia e ele abomina a iniquidade, né? Então, dessa forma, é para enfatizar o valor da sinceridade e para enfatizar o valor da confiança perfeita no guiamento do Pai Celeste, que frequentemente Jesus se referia às crianças pequeninas, né? Para ilustrar desse modo, da forma sincera como são as crianças pequenas, né? Essa atitude, né, sincera. Então, isso ilustra a atitude da mente e a resposta do espírito, que tão essenciais se mostram, né, e se fazem para o ingresso do homem nas realidades espirituais do reino do céu. Então, é a resposta dos pequeninos, né, é a humildade dos pequeninos, é o comportamento dos pequeninos. Por ser pequenino? Não, por ser humilde, né? Por ser não ingênuo, não é essa palavra, mas me foge a palavra agora, mas por ser sincero, né? Então, é essa postura dos pequeninos que Jesus tanto destacava como exemplo de comportamento a ser buscado. E para finalizar aqui, já quando do retorno a Betsaida, que é o Betsaída,
Houve uma instrução, a André acabou instruindo os seus 45 corredores e que eles receberam uma notícia de que até o dia 30, até o final da manhã do dia 30, eles deveriam estar de retorno. Então, os vários grupos receberam a mensagem desses corredores, tá? Para que no dia 30 estivesse de volta. E isso ocorreu. Então, nesse dia 30, na hora do almoço, naquele dia chuvoso, como eu lembrei para vocês, em algumas regiões, a gente está falando em inverno ele é normalmente muito chuvoso. Então, por essa ocasião, todo o grupo apostólico e os evangelistas que estiveram pregando durante esses quase 3 meses, desde o dia 3 de outubro, eles já estavam de volta à casa de Zebedeu. Só que o livro também sempre lembra que, depois que houve o retorno, foi oferecido uma espécie de descanso às pessoas, cerca de 2 semanas, para que eles pudessem, então, sair, procurar família, rever família, rever amigos, né? Mas o livro também lembra, ah, antes disso, tem essa lição aqui também, né? Porque nós dissemos lá no início que um dos grandes objetivos dessa pregação, dessa missão, era oferecer experiência de campo para os evangelistas. Mas o resultado desses 3 meses na estrada também foi um resultado que agradou por demais os instrutores, porque eles constataram que, pelas experiências que foram narradas pelos evangelistas, que a viagem havia sido um sucesso. Não um sucesso completo. Não um sucesso completo, porque a gente precisa lembrar que nem todos estão preparados para serem evangelistas. Então, o livro lembra que dos 117 evangelistas que iniciaram a campanha com Jesus e os apóstolos, em pregação pela Galileia, cerca de 75% desses sobreviveram ao teste da realidade da experiência e se mantiveram fiéis, se mantiveram disponíveis para continuar o seu trabalho. Os demais acabaram aí por desistir no meio do caminho, né? Então, eu finalizo aqui. Quero novamente agradecer aos senhores aí pela participação. E nós aqui abrimos o espaço para eventual colaboração, para eventual opinião, enfim, perguntas. O espaço é dos senhores. Muito obrigado pela presença. Gratidão, Milton. Gratidão. Muito bom. Seu Moacir, o senhor está com o microfone fechado, seu Moacir. Não posso lhe ouvir. Abri agora. Pois não, seu Moacir? Obrigado. Milton, eu tenho uma dúvida aí, porque assim, ó, cada pessoa teve uma educação na vida, né? Teve seu pai, sua mãe, seus parentes. Eu, por exemplo, é um depoimento que eu vou dar aí, é bastante forte, pessoal. E nós temos, assim, como é que eu vou dizer para vocês, um exemplo, né, de Deus como nosso pai, né? Como meu pai terreno. O meu pai terreno poderia ser também meu irmão e um conhecido meu, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse Deus que eu acredito, ele é superior a qualquer coisa que exista na face da terra, inclusive ao meu pai e minha mãe. Eu estou errado? Não, muito pelo contrário. Eu acredito que todos nós aqui Então, concordemos. e nós temos esse exemplo, né, do nosso pai. Muita gente, quando você estava falando de várias religiões, e tal, muita gente, quando fala assim, eu vejo nas pregações, né, nas orações, aliás, a pessoa fala muito do "o meu pai querido, meu pai isso, meu pai". Muita gente confunde o seu amor do pai terreno com esse amor que seria pelo nosso Pai Celestial. Moacir, tem um pedaço lá no livro de Dante que os reveladores falam que eles sentem muito por ter que usar o inglês
né, para passar a revelação, porque a palavra amor na nossa língua é usada para muitas coisas ignóbeis e que não, eles não têm, a gente não tem uma palavra exclusiva, né, e sublime o suficiente para mostrar o amor do jeito que talvez eles expressem, né, que é diferente, né? Então a gente acaba tendo uma palavra mais genérica, né? E realmente o amor, do jeito que a gente conhece, serve para muitas coisas, né? Ele pode ser um amor sublime, ele pode ser um amor um mero suave cuidado, né? Né? Uma preocupação, né? São coisas muito diferentes, né? Eu acho que é o que a gente falou aqui mesmo, né? No coração da gente a gente sabe que é diferente. Obrigado. Obrigado, Caio. Bom, bom, eu vou então aproveitar e vou devolver a palavra para a Lilian para que ela possa prosseguir. Então, novamente, obrigado a todos. Obrigada, Milton. Obrigada a todos. Então, agora vamos passar para a. Se não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, nós podemos passar para o sorteio, né, Neemias? Você me colocou aí como co-host? Sim, Eu tenho que. o Hélio quer falar antes? Pode. Sim, eu gostaria de falar. Estava distraído. Aliás, estava fazendo uma boquinha. Perdi a hora. Ah, Posso então tá falar? bom. Claro. Então, eu quero cumprimentar Nilton, de novo, pela excelente apresentação, que de uma maneira diferente capturou minha atenção. Nilton, o Eu ponto não que me estou chamou ouvindo a direito atenção, aqui. Não sei os demais, mas não estou ouvindo. Acho que eu tô baixo, Hélio. desse direto, ele Ah, melhorou ou não? Então é melhorou. o fone de ouvido, o microfone do fone. Vamos lá. Eu quero cumprimentar Milton pela excelente apresentação, que eu reputo diferente, mas muito proveitosa, muito didática e de grande proveito para mim. Na palestra de hoje, o que me chamou a atenção, mais do que os outros pontos, foi o 6, o temor do Senhor. O temor do Senhor. E a pergunta do Filipe, do apóstolo Filipe, deixa eu achar aqui. Mestre, por que as Escrituras nos instruem a temer o Senhor, enquanto tu gostarias que nós olhássemos para o Pai do céu sem medo? Como harmonizar esses ensinamentos? Pois então, eu vivenciei isso quando era católico, que Deus era apresentado como digno de medo e temor. Então, eu olhava para Deus com temor mesmo. E os padres enfatizavam essa característica de Deus. Depois, pouco mais de 20 anos, deixei de ser católico e encontrei o mesmo nas igrejas evangélicas. Alguns pastores gostam muito de enfatizar passagens no Velho Testamento e que enfatizam sobre essa característica de Deus que não tem nada a ver com o Novo Testamento. E de repente aqui está explicando com a clareza interessante. No entanto, me deixou curioso o aspecto de que há uma certa manipulação vamos chamar de crente
crente no sentido daquele que acredita, não necessariamente do cristão não católico, mas do que acredita. O católico também acredita, então ele é um crente também. Pois então, aqui há uma certa manipulação, mas não é uma manipulação apenas para os conterrâneos ou contemporâneos de Jesus há 2000 anos atrás e os anteriores. Existe essa manipulação até os nossos dias. Então, é raro. Se é verdade, eu nunca vi essa explicação, nem mesmo nos templos evangélicos, dessa explicação que está no tópico 6. Então, é muito interessante, mas fica a dúvida. A mensagem mudou, ela é para cada geração, vai haver novas mudanças. Interessante, realmente interessante. Isso é um ponto. Eu não vou me estender adiante, mas eu vou chamar a atenção para mais um ponto que eu fiz a marcação. Está no 6.6, que diz assim: o pai ama o seu filho naturalmente, mas o filho deve desenvolver o seu amor pelo pai. O que eu já tinha percebido na minha vivência é que a distância física entre pais e filhos pode ser a mesma medida em metros, centímetros, no que for, mas emocionalmente ela é muito distante e é muito diferente. Aqui fala especificamente do pai, mas tem mais a ver com as mães. Podem morrer pelos seus filhos, mas é difícil achar um filho que morra pelos seus pais. Quando eu digo difícil, estou quase dizendo impossível. Então, esse texto está deixando bem claro que existe uma diferença enorme. Eu vi o testemunho do Moacir, e eu sou de uma geração, eu tenho quase 70 anos, eu sou de uma geração que teve uma educação muito rígida. Eu sou filho de nordestinos, meu pai se tornou militar, e ele tratava os 5 primeiros filhos, que são homens, com muito rigor. Muito rigor, muito rigor. Abrandou um pouco com as filhas, as 3 últimas, mas ele tratava com muito rigor. Na base do cinturão mesmo, não tinha conversa, era cinturão. E minha mãe explorava muito isso, dizendo o seguinte: qualquer coisa vou contar para o teu pai, qualquer coisa vou contar para o teu pai. E quando contava, era um problema. Meu pai não perdia tempo com conversa. Bom, isso mudou na linha do tempo à medida que os filhos foram se tornando doutores e ganhando dinheiro. Aí meu pai passaram a ganhar muito mais dinheiro que ele, mas muito, muito mais dinheiro que ele. E não estou falando especificamente da minha pessoa, estou falando dos irmãos também. Quando meus irmãos e eu passamos a ganhar dinheiro e conquistar bens e, enfim, posição social, meu pai mudou. Aí a pergunta: isso é amor ou é interesse? Não sei. O fato é que meu pai mudou. Mas foi bem-vinda essa mudança. Então, a exemplo do Moacir, meu pai determinava a distância entre os filhos e ele. Quer dizer, os filhos não poderiam chegar nele de jeito nenhum porque não era possível, ninguém tinha permissão para isso. Mas na questão que colocou Moacir, e agora, levando esse texto que eu acabei de ler, se já é difícil o filho chegar no pai, por uma questão natural, imagine nessa circunstância. Então, Moacir, você está em muito boa companhia. Eu sou mais jovem que você, mas eu fui dessa geração. Não sei se isso de algum modo o conforta, mas é apenas um testemunho também. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela participação aí. Eu vou falar também uma parte que me chamou bastante atenção. Vou ler aqui, tá? Claro. Do 140. Ai, eu perdi aqui, peraí.
no 5, a última parte da seção 5, né? Eu vou ler aqui. Jesus disse: Dificilmente considerava esse mundo um vale de lágrimas. Ele o via mais como o vale da edificação das almas. Eu achei lindo isso. A esfera do nascimento dos espíritos eternos e imortais de ascensão ao paraíso. Porque quando eu comecei a ler o livro de Urântia, eu tive assim uma epifania, como diz outro, um insight, assim, uma descoberta maravilhosa de que eu era eterna, eu era, vamos dizer assim, aqui diz eterno e imortais, mas quem sabe eu tenha sentido algo do meu ajustador do pensamento, porque eternos são, nós não somos eternos, né? Mas o nosso ajustador é. E, mas que eu sentia de alguma maneira que toda essa experiência que eu estava passando, toda essa vida, ela não ia ser em vão. Que a gente se sente muito assim, né? Será que tudo isso vai acabar? Mas que, de uma certa maneira, eu era infinita, eterna. E isso, assim, me ajudou muito na vida, né? E, e foi uma descoberta que eu fiz. E agora que eu senti. E agora Jesus vem e fala essa parte aqui que você também acentuou ali na tua apresentação. Que é muito legal, muito boa saber, né, que Jesus também afirma isso. Obrigado, Lilian. Roberto? Boa noite, Milton. Boa noite, pessoal. Olha, eu realmente creio que o nosso relacionamento com a pessoa de Deus é pessoal. Ele é uma pessoa, cada um de nós é uma pessoa, e o Pai de todos tem um relacionamento único com cada pessoa. Mas quando eu penso no amor de Deus, eu, eu lembro de algo que Jesus falou. Ele falou assim: o amor perfeito e profundo do Pai. Olha essa expressão que Jesus citou. O amor perfeito e profundo do Pai. Eu, eu noto, eu acho que à medida que a gente vai avançando em espiritualidade, em centramento, a gente vai perceber que ele sempre esteve no nosso íntimo. Ele sempre esteve no centro da nossa alma, no centro da nossa mente, no nosso ser. Então, eu, às vezes, nos meus momentos mais sublimes, é como se eu sentisse uma presença, um, um ser sorrindo para mim do meu íntimo, entendeu? É algo, como Jesus falou, é muito profundo, é como se viesse do meu íntimo esse sentimento dessa presença, e é perfeito no sentido que aquilo se encaixa no meu coração, na minha mente, é algo maravilhoso. Eu lembro de uma amiga cristã na universidade, quando eu estava na universidade, ela falou: a gente fica tentando preencher nossa vida, nosso coração com cursos, com títulos, com uma porção de coisa. Aí ela falou assim: mas o nosso coração é como uma luva. E só a mão de Deus, só a presença de Deus encaixa nela com perfeição. Então é perfeito e profundo o amor de Deus. Isso me veio a falar
desse nosso Deus maravilhoso. Obrigado, Roberto. Acho que nós podemos prosseguir, Lilian. Ok. Neemias. Você me passa Os os nomes. nomes? Eu acabei de ganhar um livro, tá, Lilian? Tá bom. Moacir. Eu ganhei 3, Tá. não quero mais. Zé Rodrigues. Também não, por favor. Aélio. Bernadette. Caio. César. Cristiane. Fernando. O meu também eu I- já tenho, não precisa pôr o meu, não. Ivanil. José Mantovani. Leopoldo. Liane. Regina. Roberto. Ronald e Sandal. Lilian, eu também não, hein? Quem? É César. César, então não. Eu tenho 2. Tá. Tudo certo, então? Então vou sortear. 1, 2, Tá. 3. José Mantovani. Parabéns, Aí, Mantovani. Mantovani. Oba! Parabéns, Mantovani. Obrigado. Então, pessoal, obrigada a todos que participaram. E semana que vem continuamos com o documento 150 e com a nossa querida Dini. E novamente, muito obrigada, Milton, pela apresentação excelente. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, gente linda. Boa noite. Um Obrigado. abraço. Obrigado a Boa noite todos, até a todos, próxima. obrigada. Boa noite a Até a todos. próxima. Até a próxima. Até semana que vem. Até. Gratidão, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Milton. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, Sandal.